Sejamos bem-vindos em mais uma noite de estudos. O tema da noite de hoje será a serpente, né? Para dar, então, sequência aqui a esse trabalho, como eu disse, né, tema central hoje, a serpente, que nos remete, é claro, ao tema do Antigo Testamento, que vem desde o Gênesis, né? Desde o Gênesis nós temos trabalhado alguns assuntos relacionados a isso, e vamos encontrar desdobramentos. Estamos aí nas últimas semanas fazendo uma sequência a partir dos livros iniciais do chamado Pentateuco de Moisés, conjunto dos 5 livros principais que iniciam a Bíblia, que é a Torá dos judeus, né? E para nós cristãos compõem ali os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, nessa sequência já tratamos aqui um tema em Gênesis, um outro tema em Êxodo, um tema em Levítico na semana passada, e alcançamos na noite de hoje um tema no livro Números. Números, esse 4º livro da sequência do Pentateuco de Moisés, né? Então, o nosso primeiro referencial vai ser na própria obra Antigo Testamento, Berço do Evangelho, para compreender aqui com a gente do que se trata o livro, né, de Números. Nós temos consciência que é um reduzido número de pessoas, né, tem acesso mesmo, faz leitura, ou possa ter algum entendimento a respeito do significado da obra dentro das Escrituras. Então, primeiro, assim, um resumo geral a respeito do livro de Números, e depois nós vamos ali em um evento especial, nós pincelamos ali um evento especial dentro de Números para tratar sobre esse tema de hoje, a serpente. Na sequência aqui, o pessoal chegando. Olha lá, a minha digníssima senhora Andressa Bispo também chegando. Eu vou até adiantar aqui para vocês, gente, uma situação, para vocês terem um entendimento a respeito disso. Na verdade, a escolha desse tema nasceu de uma pergunta da própria Andressa a respeito do significado da serpente, né, nas Escrituras. E aí, por isso, nós separamos o referencial, não só da história, né, que vai ser tratado no livro de Números, do evento, como nós falamos aqui, envolvendo Moisés e o povo hebreu, fazendo aquela travessia deles depois de sair dos 430 anos de escravidão no Egito, né? E juntando isso a comentários, aliás, um comentário brilhantíssimo, nós vamos ver aqui de Allan Kardec, na Gênese de Kardec, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E aí nós vamos desdobrando esses ensinamentos, aplicando, sobretudo, esse é o nosso interesse, compreender o que é essa serpente, simbolismo lá na tradição hebraica, que percorre aí as escrituras de ponta a ponta, como uma influenciação a ser repensada por nós, no que influencia eu, você, cada um de nós aqui na nossa geração atual. Vamos entender isso, então, a partir de uma primeira leitura, Antigo Testamento, Berço do Evangelho em mãos. Eu vou pedir aqui num primeiro momento, lembrando o tema da noite, a serpente. Nós vamos nos apoiar aí primeiro no livro de Números, no Antigo Testamento, para entender, à luz da doutrina espírita, esse tema e como ele se aplica a cada um de nós. Paulo em mãos, o Antigo Testamento, Berço do Evangelho. Vamos fazer uma leitura inicial, então, para conhecimento, né, daqueles que acompanham conosco o estudo, sobre o que trata o livro de Números, né? E coletando aí já ideias a respeito do nosso tema. Eu vou pedir, Paulo, para você fazer essa leitura inicial para a gente. Vai estar na página 57. Pode iniciar ali no parágrafo que começa, mas a principal lição do livro de Números. Mas a principal lição do livro de Números é que devemos andar pela fé, confiando nas promessas divinas, para poder avançar. Há uma direção divina na colina de nuvem durante o dia e na colina de fogo durante a noite. O povo de Israel, submetido à direção divina, fizeram a travessia pelo deserto e alcançou com relativo êxito e relativa urgência as portas de Canaã. Chegada a Canaã, houve resistência à vontade divina por causa do medo. Correndo muitas vezes, nos dias atuais, o mesmo perigo de cair no pessimismo. Deus promete a terra, mas não promete a inexistência dos, entre aspas, gigantes da dificuldade, pelos quais
sermos provados e avaliados. Deus está na frente da coluna, mas é preciso que tenhamos coragem, pois se começarmos a medir o tamanho do gigante, entre aspas, certamente pereceremos. O que está registrado no livro Números é, sem dúvida, inspirado por Deus, e é proveitoso para nos ensinar a importância da obediência a Deus e do respeito por aqueles que Deus fez ilustres entre o seu povo, entre parentes, verdadeiros profetas. Mediante exemplo, reprova a transgressão e, mediante acontecimentos de significado profético, dirige nossa atenção. Aquele que Deus proveu qual Salvador e líder de seu povo hoje, supre um elo essencial e instrutivo no registro, que conduz ao estabelecimento do justo reino de Deus, entregue às mãos de Jesus Cristo, nosso mestre e modelo. Ok, Paulo. Essa leitura, então, referência, né, página 57, Antigo Testamento, berço do Evangelho, tratando sobre o livro de Números, né? A referência principal aqui, ela está centrada na questão do andar pela fé, né, como está no próprio texto, e diz aqui sobre uma resistência, e essa resistência ela vai ser demonstrada no evento que nós selecionamos como passagem aqui no livro de Números para tratar do nosso tema, e essa resistência à vontade divina diretamente relacionada ao medo, né? Essa espécie de fobia que se apresenta hoje de formas, de repente, até mais sofisticadas, né, na forma da gente abordar e falar a respeito deles, mas continua sendo aí uma resistência da nossa parte, no sentido de, às vezes, ter dificuldade de entendimento, que é uma coisa a gente falar, né, gente, que estamos amparados, que somos consolados, que estamos aí devidamente acompanhados pelos nossos protetores espirituais, que Jesus é o nosso governador espiritual, que o Mestre jamais se ausentou, né, que Deus realmente é um Deus providencial, um Deus que interfere na história, que mesmo em eventos que a gente não compreende ainda, Ele está nos dirigindo para uma finalidade maior e superior, né? Quando nós falamos tudo isso, é lógico que, sob o ponto de vista do entendimento, todo mundo vai ter ali uma facilidade de compreender e mesmo de aceitar, desde que esteja pautado nessa fé de que estamos falando. Agora, a fé tem uma questão prática também de vivência e de experiência individual de cada um de nós. Então, posso crer em todas essas coisas, mas na minha vida de dia a dia, no cotidiano, na convivência com as pessoas, eu posso ser visitado por velhos fantasmas, né? Eu falo velhos fantasmas aqui, pondo entre aspas essas minhas palavras, porque não devemos nos iludir de que somos aí herdeiros milenares das nossas experiências pessoais, né? E é claro que cada um de nós somos visitados por medos também que nos acompanham e que tem a ver com memórias pré-existentes aí, e que por vezes vão ser reafirmadas, e necessário quebrar certos bloqueios na presente existência. Abençoada a doutrina espírita, que nos favorece compreender que não estamos aqui numa primeira e única e definitiva existência, que somos herdeiros de nós mesmos, mas que também temos a devida orientação, a devida instrução e esse amparo espiritual de que falamos para vencer essas provas, para vencer essas dificuldades. E essa é a intenção, sobretudo. O livro de Números tem um recado especial para nós nesse sentido, tanto com relação a consequências, essa nossa resistência, e muitas vezes vai ser demonstrado como uma rebeldia também da nossa parte, de não aceitar as coisas relacionadas à vontade divina ao nosso respeito, né? E do outro lado, de que forma nos curarmos disso, né? De que forma sair desse ciclo vicioso ligado a essas questões. Eu vou chamar agora a Mariana, para fazer uma leitura para a gente dessa referência. O Rodrigo já pôs aqui, ó, Números, capítulo 21, aí Antigo Testamento, como falamos, dos versos 4 a 9. As serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do monte de Or
pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Nós percebemos só na simples leitura dificuldades interpretativas imediatas, né? A gente pode ter até uma percepção assim, nós que não estamos acostumados às narrativas, né, do Médio Oriente, porque assim, aqui no Ocidente a gente tem a ideia de que a história tem que ter um começo, um meio, um final, e tudo se conecta de forma absolutamente racional, né? Para a cultura do Médio Oriente não é assim. O mais importante do que passar uma história de começo, meio e fim, e com conexões críveis, né, é compreender de que o centro da mensagem, ela deve ser devidamente ilustrado, então tem imagens fortes, tem situações ali que é para chamar a atenção do ouvinte, né? Lembrando que havia uma cultura de oralidade, que às vezes as pessoas falavam a respeito disso, que nós encontramos aqui no texto escrito, veio muito, mas muito depois, né? Quando esses textos foram sendo ali estabilizados nessa narrativa, na fala, na oralidade, e depois foram sendo registrados para ficar como documentos históricos, né? E aqui, então, é necessário fazer aquilo que Emmanuel nos pede, especialmente quando trata de Antigo Testamento, que ele fala de uma espécie de estrutura de esfinge, né, que nós temos no Antigo Testamento. A gente pensa, às vezes, parábola e liga direto, Novo Testamento, Jesus e as parábolas que ele contou. Mas esse sentido parabólico, quer dizer, metafórico, simbólico, ele é presente e fortemente presente na cultura hebraica de forma geral. Então, ela vai estar estabelecida e vai estar sendo apresentada para a gente nos textos também no Antigo Testamento. Esse é um exemplo claro disso. Esse texto de Números, capítulo 21, dos versos 4 a 9. Eu vou dar, assim, um pano geral aqui com relação à narrativa, e depois vou chamar aqui os nossos comentaristas para falar um pouquinho a respeito da perspectiva deles sobre o texto também. Mas, um primeiro ponto, algo aqui que nos chama a atenção, né? Alguns pontos referenciais que nos chamam a atenção. Primeiro, é possível eu criar um quadro mental daquilo que está sendo narrado, né? Há uma sequência que é possível acompanhar com uma história que está sendo contada. Então, vamos pensar lá, ó. Moisés e o povo hebreu, fazendo a sua travessia, partem do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. É isso que está sendo narrado nessa passagem em Números. E diz aqui, olha que ponto interessante. Em um determinado ponto dessa travessia, a alma do povo angustiou-se neste caminho. A alma do povo angustiada. E essa situação, esse sentimento que é apresentado aqui na passagem de Números, leva, ou teria levado, mas que é apresentado aqui como uma causa anterior, para esse povo que fazia essa travessia, e é bom que se diga, né? Eles passaram, sim, muitas e muitas dificuldades no Egito no período de escravidão. Mas qual que é o paralelo que eles tinham até então? Eles não sabiam nem muito bem o que fazer com essa liberdade. E essa liberdade, ela não veio a eles de forma fácil e tranquila. Tanto que eles estão fazendo uma peregrinação e passando por muitas dificuldades nessa travessia. E passando por isso, e naturalmente percebendo que essa trilha, esse caminho não seria fácil, eles estão e se encontram nesse estado aqui de sentimento de angústia. E nós, estando aqui no século XXI, gente,
somos tão humanos quanto aqueles que estavam fazendo a travessia no deserto, para ter empatia com aquilo que está acontecendo, poder seguramente conectar com eles e sentir o que é passar por esse estado de angústia. Então, vem dúvidas na cabeça, vem ideia, será que a gente vai conseguir? Será que a gente não vai perecer no meio do caminho? Né? Será que realmente esse amparo de Deus vai falhar comigo? Será que ele está tendo a devida atenção que dizem que ele tem? Será que ele está tendo esse olhar para mim? Né? Então, isso no pensamento individual, imagina uma coletividade que está sendo guiada por Moisés nessa travessia. Eles angustiam-se, e o texto de Número diz que eles começam a blasfemar, quer dizer, eles falam mal de Deus e do próprio Moisés, do próprio profeta Moisés, que era visto como um libertador para eles, né? Era a liderança deles. Eles começam ali a murmurar, a reclamar, a achar que está tudo errado, né? E o texto continua nos dizendo assim, e aí como um questionamento deles, né? O questionamento deles ao próprio Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Olha só, depois de passar esse tempo todo em escravidão lá. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos neste deserto? Quer dizer, a perspectiva deles e o estado de angústia tinha a ver com a ideia de que eles iam morrer no meio daquela travessia. Que não ia alcançar terra prometida nenhuma. E que Moisés, na verdade, era culpado de tirar eles de uma situação que, embora fosse longe de ser confortável, eles se sentiam seguros, mesmo na escravidão. Eles questionam Moisés por isso, né? Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos no deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Né? Primeiro fala que não tinha, e depois aquilo que tinha de alimento não era do agrado deles. Olha lá. Continua a narrativa para nos dizer aqui, e aqui mais uma vez, eu não preciso encaixar nisso num evento factual, quer dizer, real, quando diz que Deus mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e que morreu muito povo de Israel. Eu não preciso pensar na velha e antiquada interpretação de um Deus ciumento e vingativo que pensou assim, estão falando mal de mim? Toma então um castigo. Serpente sobre eles, morde e mata. Não. Né? Aqui já entra o símbolo, quer dizer, que serpente era essa que entra na conversa, entra na história e causa uma morte sobre esse povo que já se demonstra angustiado e que vai se afastando das promessas que já tinham sido estabelecidas por Deus através dos seus profetas, especialmente na figura de Moisés, né? E aí diz na sequência, pelo que o povo veio a Moisés e disse, reconhecendo o estado de erro que eles se encontravam, havemos pecado, quer dizer, temos nos desviado, porquanto temos falado contra Deus e contra você, Moisés. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. E o que diz o texto de Números? Olhando para o estado de Moisés, que a gente já viu em outras narrativas, né, em estudos de semanas anteriores, e até se ressaltou aqui os atos enérgicos do homem Moisés, né? E quando ele ficava bravo para valer. Imagina essa situação, né? Seria motivo para Moisés parar, virar para eles, quer dizer, eu fiz tudo isso que eu fiz para vocês, agora vocês estão falando mal de mim, mal do pão que há aqui para a gente comer, estão falando mal de Deus e ainda não querem sofrer as consequências do desvio de vocês? Ao contrário. E aqui eu lembro do nosso estudo, né, na sexta-feira que nós fizemos aqui, o Ângelo perguntava, né, Paulo e Rodrigo, estivemos juntos, com a Andressa também, e o Ângelo perguntava sobre essas características de mansidão em Moisés, que parece estranho quando a gente ouve, como assim um Moisés manso, né? E mostra aqui uma característica de Moisés de acolhimento, diante daquela situação que ele poderia se sentir melindrado, ofendido pessoalmente. O verso 7 da narrativa de Números vai dizer que Moisés orou pelo povo, que estava angustiado, que estava se colocando numa posição de afastamento de Deus e dele próprio Moisés. Moisés orou pelo povo.
né? Então o Senhor, aí a manifestação mais uma vez da voz espiritual a Moisés, diz a ele para fazer uma serpente ardente, colocá-la sobre uma haste e diz que viverá todo mordido que olhar para ela, como se fosse ali a cura para aqueles males. Mais um simbolismo aqui. Que em oposição à serpente que mordeu e matou muita gente, e outros tantos se encontravam envenenados por ela, que Moisés colocasse uma haste nele, uma serpente de metal de bronze, e que a erguesse. E que o ato daqueles que estavam mordidos e envenenados pela serpente, de olhar para aquela outra construída por Moisés e erguida sobre a haste, olhando para ela, eles seriam curados. E diz que Moisés, então, fez essa serpente de metal, colocou sobre a haste, e era exatamente aquilo que fora prometido. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para ela a serpente de metal constituída por Moisés, e eles ficavam vivos. Vamos entender esse simbolismo aqui, mas antes disso, a perspectiva na narrativa, né? O que é possível até que captar e mesmo correlacionar conosco em estados de alma na nossa relação com Deus e com seus missionários nessa passagem em Números. Vamos lá, Paulo, suas observações a respeito dessa passagem das Escrituras. É interessante. Por que esse povo, né, reclama tanto? Né? Nós não reclamamos. Né? Por que eu? E normalmente, eu digo sempre assim, nós estamos numa roda gigante. Quando nós estamos lá em cima, né, é uma felicidade só. Quando descemos nessa roda gigante, vem esse momento, né, de reclamação. Estamos vendo aqui o relato. Moisés, 1.500 anos antes do Cristo, então 3.500 anos atrás. E nós persistimos nisso ainda. Eu vou falar, não vou entrar em detalhes, mas assim, um relato que eu passei há um tempo atrás, um mês e pouco atrás, com uma pessoa muito querida, que eu gosto muito, e estava nessa fase de reclamação. E até, assim, tivemos aqui porque eu falei para não reclamar. Ela falou, mas se eu não reclamar, vai melhorar? Eu falei, mas eu tenho certeza que não vai piorar. Agora, o fato de continuar reclamando, sim. Nós recebemos aquilo que nós emanamos. Se eu passo energia positiva, eu recebo energia positiva. Passo energia negativa, recebo energia negativa. Porque o entendimento da serpente, né, Emerson, tem duas formas de enxergar essa serpente. De uma forma, né, de uma traição, do veneno, mas tem a forma da inteligência, da renovação, que nós vamos ver para frente isso daí. Tudo depende de como eu me comporto. Mas até quando eu vou precisar de um Moisés na minha vida para mostrar o caminho, para fazer orar por mim, para me ajudar? Até quando que eu vou precisar disso? A conversa vai longe, gente, a conversa vai longe. Se eu pego o texto na letra, nós até citamos aqui os perigos, né? Eu ficar apenas na letra do texto, fica muito confuso mesmo, por isso que nós não ignoramos o fato de que há pessoas que iniciam uma leitura bíblica e pegam um texto como esse e falam, não dá conta, né? Como é que vai explicar um negócio desse? Agora é necessário a gente compreender realmente, usando aí os recados de Allan Kardec para nós, desde o Evangelho segundo o Espiritismo, usos, costumes e o significado de palavras no contexto lá deles, não do nosso, né? Quero ouvir a Mariana agora também a respeito dessa passagem de Números. Como o Paulo falou, né? O pessoal que reclamou, né? Eles tiveram a liberdade, não souberam trabalhar com essa liberdade. Aí houve essa reclamação do povo. A serpente seria simbolismo, seria de uma forma simbólica, seria, entre aspas, assim, uma punição deles mesmos, da reclamação deles mesmos. E essa serpente de metal, que seria, entre aspas, a cura, seria nada mais, nada menos, lembrar do erro que eles cometeram. É como se, olha aqui o erro que vocês cometeram. Olha, vocês reclamaram. Quer voltar lá? Quer voltar lá para trás? Vocês não estão entendendo. É mais ou menos isso. Esse entendimento. Então, assim, desse ponto, assim. Então, assim, não é que
Deus é aquele ser vingativo que mandou serpentes, verdade. Mas se você entender, seria como, não esquecendo que nós estamos num planeta de provas e expiações, não esquecendo que se nós queremos traçar o caminho, né, trilhar o caminho da felicidade, temos muitos obstáculos a seguir, e lembrando que o povo, né, nessa época, eles ainda estavam a caminho dessa terra prometida, né? Eles já tinham... Então, esse momento que Moisés o leva para esse pedaço, né, que é o deserto, né, para o Monte Or, que já era praticamente deserto, que eles viram? Uma imensa dificuldade. Pera lá, mas tiraram a gente do deserto, a gente vai morrer de fome aqui. Opa, pera lá, é só uma etapa. Vocês não podem reclamar, calma, é uma etapa. Ainda do que tem por vir o futuro, né? Então, é o que nós fazemos isso. Se a gente trazer para o dia a dia, nosso dia a dia, muitas vezes assim, nós queremos traçar aquele caminho, nós traçamos os nossos objetivos, só que dentro desses caminhos, desses objetivos, nós temos obstáculos, né? Aí no primeiro obstáculo, o que acontece? A gente pega, vai lá, desiste, reclama, xinga, põe a culpa no outro, é sempre assim. E às vezes a gente esquece que é uma etapa para ser passada. Mas Moisés, de uma forma muito piedosa, ora pelo povo, falou, ó, gente, não é bem por aí. E aí essa serpente de metal seria, olha aqui, gente, não reclama mais. Seria como se fosse, entre aspas, a cura, mas seria para a gente lembrar, né, para o povo lembrar, para a gente lembrar, olha, não pode, vai, caminha adiante. Seria mais ou menos essa a interpretação dentro desse episódio. Muito bom. Mariana pôs alguns pontos aqui que vai sim favorecer a nossa interpretação, porque veja bem, né? Ela falou sobre liberdade, no caso aí o mau uso dela, né? Esse é um ponto para a gente pensar, né? Outro ponto que se refere à terapêutica para a cura dessa situação, isso também está no texto de Números, né? E outro ponto aqui como referencial, que a gente não pode ignorar, que já esteve presente em outros textos aqui no nosso estudo sobre o Antigo Testamento, quebrando exatamente aquela narrativa de Antigo Testamento como algo punitivo, castrador, olho por olho, dente por dente, é a postura de Moisés, de oração, acolhimento e direcionamento espiritual àquele povo que estava angustiado, né? Então, mais uma vez, uma intervenção. Nós vimos lá, por exemplo, lá desde o Gênesis, né, Abraão pedindo pelo povo para que a cidade de Sodoma e Gomorra não fosse destruída, né? Olha lá o patriarca Abraão agindo assim, e Moisés aqui, mais uma vez, no mesmo padrão de acolher o povo angustiado. Quero ouvir o Rodrigo agora a respeito disso, Rodrigo. Vamos entrar lá? Nem eu tô querendo. Será que o Rodrigo chega com a gente? Vamos lá, Rodrigão. Boa noite, né? Depois de um longo inverno, cheguei. Boa noite, Emerson, Paulo e Mariano. Primeiro, vocês desculpem os erros, gente, a gente está apanhando um pouco, mas é para uma melhoria aí. Segundo, não tem liberdade sem responsabilidade. E a gente adora a liberdade, mas não adora a responsabilidade, né? Estar liberto significou para o povo que eles tinham que plantar, colher. Porque por mais que a situação da escravidão, longe de eu aqui estar provando, longe, hein, gente? Eles tinham comida, eles tinham o básico. E quando eu olho para a minha história, e eu quero, né, que cada um de nós olhe para a nossa história, todo mundo brada pela liberdade, mas ela é tão dura. Eu lembro quando eu vim morar sozinho, já novo, fui morar sozinho, 31 anos. Que saudade da minha mãe. Que saudade da roupa no meu guarda-roupa. Que saudade de algumas coisas. Porque eu queria minha liberdade, mas ela tinha um preço, que nem sempre nós estamos dispostos a pagar. E a gente precisa olhar se nós ainda não estamos amarrados a esse ponto, espiritualmente falando agora. Às vezes nós falamos que queremos tantas coisas. Será que nós estamos prontos para a responsabilidade que isso traz? Às vezes queremos ser Chico Xavier, mas é a responsabilidade que Chico carregou com ele. Divaldo, Madre Teresa e tantos outros que aqui eu ficaria a noite inteira dando nomes. Será que eu estou pronto? Ou na hora H eu vou falar assim, não quero mais. Não é legal isso aqui. Me devolve onde eu estava. Porque, como eu iniciei a frase dizendo que liberdade sem responsabilidade ela não existe, gente.
Espiritualmente falando, nós temos que entender muito isso, porque nós temos muita responsabilidade junto ao nosso desenvolvimento espiritual, moral. Mas não é bom, Rodrigo, se desenvolver? Claro que é. A gente sai da mesmice. Se entende, olha, parece bobagem que eu estou falando, se entende, porque é muito difícil às vezes entender a gente mesmo. Isso nós só vamos fazer quando nós rompermos com os grilhões que nos amarram, que nos prendem, que nos escravizam, e seguir adiante. Mas sem reclamação, sem murmúria, e sem colocar a culpa no Moisés, que aqui o Moisés eu vou usar o outro, a culpa é em Deus, entendendo que a responsabilidade pelos meus atos são minhas, única e exclusivamente minha. E de novo, devemos almejar a liberdade espiritual. Trabalhemos por ela, mas saibamos que ela trará responsabilidades. Olha, mas consegui falar, hein? Que bom, Rodrigo, conseguimos ouvir o Rodrigo na noite de hoje, participando com a gente aqui também nos comentários, essa passagem riquíssima em números, né? E poderia subdividida, ela seria um estudo em cada uma das partes, né? Há relações aqui de escravidão e liberdade, né? A nossa relação com Deus e com seus missionários, de que forma nós nos portamos, a situação de dependência diante da revelação ou não. Encontramos aqui, olha, mais uma vez, tratamos sobre o tema arrependimento, né? E veja que a oração de Moisés, ela vem posteriormente ao reconhecimento de desvio do povo. É quando eles se achegam a Moisés, né? E diz, ó, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. É um pedido deles, ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então, Moisés orou pelo povo, né? Há um condicional aqui que não pode ser ignorado. Porque enquanto e aqui não é uma situação da parte deles, que para nos castigar eles não intercedem. É porque quando eu me fecho de uma forma tão rebelada, tão endurecida, não chega, não vem até mim, não tem abertura. Eu sequer reconheci que estava num caminho de desvio. Aqui a situação é diferente. Depois de ter se angustiado, depois de ter blasfemado, depois de ter cobrado uma situação melhor, eles reconhecem que estavam em erro e vão pedir o auxílio de Moisés. E Moisés acolhe, Moisés ora por eles. E aí, só aí, a voz espiritual se manifesta e passa a Moisés qual seria a terapêutica da cura da alma daqueles que se encontravam angustiados. E falamos aqueles, incluímos cada um de nós, gente. O gênero humano permanece com as mesmas fragilidades, e como disse o Paulo, a Mariana, o Rodrigo aqui para a gente, como nós nos reconhecemos nessas narrativas, nessas posturas, nesses comportamentos e desvios que são nossos, sim, até aqui no século XXI, não é diferente. Mas nós temos aqui um personagem central também que não pode ser ignorado, né, que nós esbarramos nele, ele é essencial para compreender essa terapêutica de cura de que falamos, que é a personagem tema do nosso estudo, a serpente, né? E a gente vai pedir, é claro, o auxílio, o grandioso auxílio do nosso codificador Allan Kardec para compreender melhor esse simbolismo nas Escrituras. E vamos recorrer à obra em que Allan Kardec fez um estudo específico, gente. É muito interessante a gente falar a respeito disso, né? Exatamente porque, às vezes, o espírita tem uma dificuldade de entender o nível de interesse e aprofundamento que tinha o próprio codificador Allan Kardec pela mensagem dos testamentos, isso de uma forma geral e ampla. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foi estudado em profundidade por Allan Kardec. Ele traz aqui para a gente na Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, em 2 capítulos especiais, né, antecede o capítulo que nós vamos tratar, falando a respeito da Gênese espiritual, que é o capítulo de número 11. Aqui nós deixamos mesmo como referência, tá? E aí o capítulo que nós vamos tratar, pensando o item lá de dentro, que é o capítulo 12. E Kardec vai especificamente na Gênese de Moisés. Ele vai fazer um estudo na Gênese de Moisés, tratando em diversos itens, né? São 26 itens, e que Kardec vai interpretar a Gênese mosaica. Chegamos no item de número 17, e lá nós vamos encontrar, então, do capítulo 12
da Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, Allan Kardec, em que ele vai especificamente no assunto tema da noite para a gente falar a respeito da serpente. Aqui ele vai remontar ao mito hebraico, Adão e Eva, paraíso, né? Toda essa tipologia hebraica para nos explicar o aspecto de significado que a gente vai aplicar aqui no texto em Números. Mariana, consegue fazer essa leitura para a gente? A serpente está longe de passar pelo tipo da astúcia. Está, pois, aqui com relação à sua forma, antes que pelo seu caráter. Uma alusão à perfídia dos maus conselhos, que deslizam como a serpente e nos quais, frequentemente, por essa razão, não se confia mais. Aliás, se a serpente, por ter enganado a mulher, foi condenada a rastejar sobre o ventre, isso queria dizer que ela antes tinha pernas, e então não era mais uma serpente. Porque, pois, impor a fé ingênua e incrédula das crianças como verdades, alegorias tão evidentes, e que, enfalseando seus julgamentos, se faz com que mais tarde olhem a Bíblia com um enredo entre fábulas absurdas? É necessário notar, por outro lado, que a palavra hebraica Nahashat, traduzida pela palavra serpente, vem da raiz Nahash, que significa fazer encantamentos, adivinhar as coisas ocultas, e pode significar encantador, adivinho. Encontra-se com essa acepção na Gênesis, capítulos 44, versículos 5 a 15, a propósito da taça que José fez esconder o saco de Benjamim. A taça que furtastes é aquela na qual o Senhor bebe e da qual se serve para adivinhar. Ignorais que não há que me iguale na ciência de adivinhar? Nahashat. No livro dos Números, capítulo 23, versículo 23, não há encantamentos, nem Jacó, nem adivinhos em Israel. Consequentemente, a palavra Nahashat tomou também o significado de serpente, réptil, que os encantadores pretendiam encantar ou do qual se serviam em seus encantamentos. Não foi senão a versão dos 70 que, segundo Hutchinson, corromperam o texto hebreu em muitos lugares. Escrita em grego no século antes da era cristã, que a palavra Nahash foi traduzida por serpente. As inexatidões dessa versão, sem dúvida, prenderam-se às modificações que a língua hebraica sofrera no intervalo, porque o hebreu do tempo de Moisés era tão uma língua morta que diferencia o hebreu vulgar, tanto quanto o grego antigo e o árabe literário diferem do grego e do árabe moderno. É, pois, provável que Moisés entendesse por sedutor da mulher o desejo indiscreto de conhecer as coisas ocultas suscitadas pelo espírito de adivinhação, o que é de acordo com o sentido primitivo da palavra Nahash, adivinho. De outra parte, com essas palavras, Deus sabia logo que comerdes desse fruto, vossos olhos serão abertos e serei como deuses. Ela viu a mulher, que era invejável a árvore para compreender, e ela tomou o seu fruto. Não se pôde esquecer que Moisés queria proscrever entre os hebreus a arte da adivinhação em uso entre os egípcios, assim como prova de sua proibição de interrogar os mortos e o espírito de Pitom. É o Inferno, segundo o Espiritismo, capítulo 7. Muito bom. Esse então é o texto, né, de Allan Kardec na Gênese. Aqui, só para contextualizar, né, Kardec está fazendo uma explicação, não em Números, mas na Gênese, e também em Moisés, né, narrando para a gente aqui o mito de Adão e Eva. É interessante notar, até quando no livro Berço do Evangelho, nós tratamos sobre o livro de Gênesis, que é um livro, é o livro que abre, né, a Bíblia hebraica, abre o Antigo Testamento, e esse livro Gênesis vai ser um referencial para vários e vários ensinamentos que vão percorrer os demais livros, alcançando mesmo o Novo Testamento,
em outras passagens, Evangelho de João, quando vai tratar lá na sua introdução, sobre no princípio era o verbo, esse princípio é o princípio quando Deus criou os céus e a terra, vai tratar isso no Apocalipse em outras ocasiões, fazendo referência também a simbolismos que se encontram no livro do Gênesis, entre outras e tantas reflexões e referências no Novo Testamento, assim como no Antigo. Esta é uma das situações e números em que o símbolo da serpente é retomado, né, aquele símbolo do Gênesis no livro de Números, né? A forma como Kardec aborda, percebam, né? Kardec chega a fazer uma crítica mesmo aqui às traduções. Ele vai se referir à chamada Bíblia, ou tradução dos 70, que foi quando o hebraico foi ser transposto aí para o grego. E para os próprios rabinos de Israel, isso foi um momento crucial, assim, de desvirtuamento da mensagem mesmo. E Kardec não só parece, ele está sendo bem claro aqui, a dizer que realmente isso contribuiu para que o texto fosse mal compreendido na nossa tradição ocidental do cristianismo. Por quê? Quando você pega a palavra e o contexto dentro da tradição judaica e tenta ocidentalizar ele, é claro que se perde o sentido original. E foi o que aconteceu nesse aspecto da própria serpente, né? Kardec traz aqui para a gente alguns referenciais bem interessantes. Ele vai falar logo no início lá sobre a figura da serpente, fazendo alusão à perfídia dos maus conselhos que deslizam como a serpente. E depois, a fina ironia de Kardec, ele vai tratar exatamente para aqueles que se prendem à letra, ele vai dizer assim: aliás, se a serpente, por ter enganado a mulher, foi condenada a rastejar sobre o ventre, porque no mito hebraico foi isso que aconteceu, né? Depois que Deus vai ali dizer quais seriam as consequências da transgressão de Adão e Eva e da serpente juntas, né? Aliás, se a serpente, por ter enganado a mulher, foi condenada a rastejar sobre o ventre, isso queria dizer que ela antes tinha pernas. Então, não era mais uma serpente, né? E aí faz alusão a isso para dizer, ó, por quê? Pois impor a fé ingênua e crédula das crianças como verdades, alegorias tão evidentes. Veja que Kardec não caía nessas armadilhas, ele entendia o que era alegoria, o que era símbolo, né? E ainda conclui, em que falseando o seu julgamento, quando nós passamos isso, que são alegorias, são simbolismos, numa leitura presa à letra, fazendo isso, se faz com que mais tarde, e é o que aconteceu, é o que tem acontecido, olhem a Bíblia como um enredo de fábulas absurdas. Muitos usam essa falsa argumentação para dizer, ó, o Antigo Testamento não serve para nada, não. É um monte de histórias estranhas que existem que a gente não entende nada. Kardec está dizendo assim, o problema está, gente, na forma de a gente interpretar e, sobretudo, retomar as tradições tal qual elas foram transmitidas a nós através da revelação. Então, se eu pego a figura da serpente e entendo que ali está a fonte de um entendimento que pode sim ser aplicado para os dias de hoje, quando eu compreendo uma forma de se comportar que nos afasta e desvia de Deus, passa a ter um sentido especial. Mas, ao final, Kardec vai observar isso, fazendo a relação com o texto de Gênesis, né, sobre esse primeiro trio, né, Adão, Eva e a serpente dentro do mito. E vai dizer assim, é provável, pois, que Moisés, que seria o mesmo autor de Gênesis e do livro de Números, que nós estamos interpretando, entendesse por sedutor da mulher o desejo indiscreto de conhecer as coisas ocultas, suscitados pelo espírito de adivinhação. Logo no começo lá do estudo, eu vi que a Andressa deixou um referencial aqui quando disse, o Emerson disse que a culpa foi da Eva, né? Veja bem, vamos entender aqui, eu vou falar em minha própria defesa exatamente para aplicar a própria mitologia, né? O sentido da palavra, Kardec faz referência aqui no Gênesis também, o Adam, né? Significa, olha lá, me denunciando, a Andressa dizendo que, segundo eu, a culpa é da Eva. No sentido de aplicação do texto, por quê, né? Adam significa o humano e Eva, a vida. Quer dizer, a vida da humanidade. Nesse sentido, realmente, fomos nós que nos prejudicamos nessa trajetória.
nessa nossa peregrinação, poderíamos ter obedecido, né? Mas parte desse gênero da criação caiu, no sentido simbólico de queda, exatamente por esse afastamento e por esse comportamento que nos levou a crer que poderíamos tirar Deus do centro da nossa vida e colocar eu, humano, que eu poderia dar conta, ser autossuficiente em todas as coisas, ter uma vida e uma ciência, porque essa é a questão do não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão fica uma narrativa esquisita, parece que Deus está impedindo a gente conhecer o bem e o mal, e não é isso. Ele simplesmente está dizendo assim, ó, não coma, porque ainda não estão prontos para discernir. Lembrando que no Jardim do Éden eles tinham todas as coisas dispostas para eles. A única coisa que é feito referência para eles segurarem, para não terem contato imediato, era ainda com isso. Aí vem a serpente e o seu aconselhamento, ou seu mau aconselhamento, né? E qual que é a fala da serpente aqui na conversa com Eva? Diz, né? Deus sabia que logo que comerdes desse fruto, vossos olhos serão abertos e sereis como deuses. É a velha promessa, né? Deuses. A ideia de ser super, de ser mais, de não precisar de ninguém, de poder ir adiante, né? Com todas as minhas forças, com autonomia total. O conhecimento sem Deus, gente, tem dado naquilo que nós conhecemos na nossa geração. Pode nos trazer conforto, pode nos trazer aí situações que nos favoreçam materialmente, mas o afastamento de Deus é inevitável. Porque no campo da moral, das relações humanas, né, nós perdemos muito, pelo sentido de que rompemos em nós a ligação que nos une como filhos desse Pai, e, portanto, a fraternidade humana é prejudicada. E é o que tem acontecido. Ouvir esse conselho da serpente aqui, que é apresentada como um Nahash, né, o adivinho, o encantador, é bom dizer, quando Eva toma, né, na mitologia, quando Eva toma o fruto, diz que é agradável ao paladar. Então, esse caminho de afastamento, inicialmente, como ideia, sereis como deuses. É agradável aos nossos ouvidos. Pela cobiça, nós caímos no nosso primeiro grande erro, que é o orgulho. Vamos compreendendo aqui também, diante dessa aplicação dada a Kardec, né, a figura mitológica da serpente, a compreensão também dos nossos comentaristas, né? Trazendo aqui também alguns comentários, né? Rodrigo projetou ainda há pouco para a gente. As leis de Deus não são punitivas, e sim educativas, sem dúvida. Sem dúvida. O entendimento disso já é um ponto de partida importante para não cairmos na rebelião, né? E assim vai os comentários dos nossos companheiros. Fique à vontade, gente, mesmo para direcionar perguntas, se assim desejarem, né? Consequências do mérito e a responsabilidade das nossas ações, nas reações de causa e efeito, o Aldo Nobre participando aqui conosco também. Vamos lá, então. Paulo, quero te ouvir agora também a respeito desse texto explicativo de Kardec sobre o mito da serpente. O fruto da árvore, até onde eu sei, vou pedir aqui aos universitários, a Bíblia não fala de maçã, né? Então, que fruto que é esse? Que fruto que nós estamos falando? Isso nos ensina, né? A árvore boa dá um fruto bom. Ao contrário também. Então, mais uma vez, volto de novo com todas as nossas escolhas. As nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Eu escolho que fruto que eu quero. Deus, como foi dito pelo Aldo, que te agradece aí, não pune ninguém. São as nossas escolhas. A partir do momento que eu começo a adquirir e consumir maus frutos, o fruto mau não vai me fazer bem, vai me fazer mal. Está dentro das minhas escolhas. E nesse propósito da evolução, nesse propósito do caminhar, eu vou identificando. Então nós podemos já ter uma ideia dessas analogias que nós temos, desses ensinamentos que nós temos. Então nós estamos falando de serpente, de frutos,
colheitas, daquilo que eu planto, daquilo que eu tiro, plantando frutos bons, recolho bons. Tem mais um pouquinho para frente, nós vamos entender, eu gostaria de deixar assim, olha, parábola do semeador. Entender ali também uma mensagem. Tem mais uma personagem ali, bem no comecinho, e vai também fazer uma analogia com essa serpente. É um animal também, que tem logo no começo, para que a gente possa refletir. São sinalizações que nós temos que receber. Estamos lá, recebendo lá desde trás. Entender essa Adão como uma passagem, como uma nova etapa da nossa vida. E não simplesmente um casal. É muito mais do que isso. A mensagem é muito mais profunda. Bem observado, Paulo, até porque senão cai na nossa visão de incredulidade, pensa assim, o que eu tenho a ver com o erro que cometeu lá Adão e Eva, né? Agora, quando eu falo que isso simboliza a vida da humanidade, quer dizer, tem uma ancestralidade em tudo isso, e à luz da lei de reencarnação, então, aí não tem como a gente pular fora mesmo, né? Tem tudo a ver conosco, né? É a história do nosso gênero humano, afastado de Deus, mas fazendo esse caminho de retorno pela nossa peregrinação. Eu quero ouvir o Rodrigo agora, Rodrigo. E eu vou deixar aqui, vou pedir para o Rodrigo também acrescentar uma nova referência para a gente, além dessas duas referências centrais aqui, e nós vamos buscar para entender, já voltando para o texto de Números, né, para contextualizar a figura mitológica da serpente lá no Gênesis, que veio cair aqui para a gente no texto de Números, né, para entender o papel dela desse contexto interpretativo, né. Então, Rodrigo, vamos abrir o livro dos Espíritos. Quem tiver em mãos aí, ó, a questão 122 da obra, e nós vamos diretamente à subpergunta da 122. Tem uma pergunta primeira, sem dúvida importante, mas nós vamos direto no foco da interpretação que vamos buscar, que é a subpergunta, que é onde começa assim, Rodrigo, de onde provém as influências que se exercem sobre ele? 122 de O Livro dos Espíritos. De onde provém as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos, que procuram se aproximar para dominá-lo, e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Esta influência, aí uma outra pergunta de Kardec, esta influência não se exerce sobre o espírito, senão em sua origem? Ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. Legal essa referência, Rodrigo. Antes de voltar a bola para você, só dizer por que eu incluí essa referência, porque é um gancho adicional aqui, né? Nós já falamos sobre uma postura de angústia que nos leva a falar contra Deus, falar contra os seus missionários, né? Depois um arrependimento, uma oração que intercede por nós e o processo terapêutico para a cura, né? Esse, assim, em grosso modo, é a narrativa, o entendimento aqui sequencial interpretativo da nossa passagem em Números para tratar sobre a serpente. Mas a questão da serpente, percebam, né? Se nós já falamos aqui, usando o próprio Kardec, né, que trouxe para a gente o sentido do Nahash como encantador, como adivinho, quer dizer, aquele que vai nos trazer segredos a serem revelados, né? Aparece a figura da serpente, então, e Kardec já fez esse apontamento, dizendo lá que figura os maus, a perfídia dos maus conselhos, né? A perfídia dos maus conselhos. E a ideia de maus conselhos reaparece para a gente nessa resposta dada aqui pelos benfeitores à pergunta de Kardec, na questão 122, subpergunta da questão 122 de O Livro dos Espíritos. Porque essas influências que se exercem sobre ele, e ele aqui é o espírito, né, entendendo o homem, a mulher, o humano, né, o espírito, da onde vem? Eles dizem, dos espíritos imperfeitos que procuram se aproximar para dominá-lo. Outro tipo de escravidão, não era mais aquela do Egito. E que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás, que é um adjetivo na linguagem hebraica que significa o opositor, o adversário, né? E diz que isso segue
ele em toda a sua vida de espírito, até que ele tenha tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsediá-lo. Então, a questão da obsessão aqui na visão espírita já aparece desde o Gênesis e está diretamente relacionado a esse estado de angústia do povo hebreu na passagem de Números, que faz eles se rebelarem contra Deus e serem, na própria narrativa, mordidos, envenenados pela serpente. Olha o sentido da serpente aí, nos envenenando, nos influenciando, sem cair aqui no falso conceito, porque antes a gente brigar com Deus, né? Ah, foi Deus. Ah, foi Moisés. E aqui, quando eu volto para a mitologia hebraica, quando Deus questiona o casal Adão e Eva, especialmente Eva, que recebeu o mau conselho da serpente, o que Eva responde para a gente? Ela diz assim, disse Deus à mulher, né? Por que fizeste isso? E disse a mulher, isso em Gênesis, né? No 3º capítulo, verso 13. A mulher Eva diz, a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, o problema agora não é Deus, não é o profeta, mas é a serpente, né? Da mesma forma, contextualizando para a doutrina espírita, sabe qual é o problema da minha vida? São os meus obsessores, esses que me atrapalham. Vamos lá, Rodrigo, entender se a gente realmente está nesse caminho? Eu estava aqui, né, desenvolvendo a ideia, e eu fiquei pensando quantas vezes eu não sou a serpente, quantas vezes eu não influencio o meu irmão, quantas vezes eu não sou a pedra de tropeço dele. O que é pior do que ser influenciado. Eu estava pensando nisso porque, como você bem finalizou antes de me entregar, o meu problema é por causa do meu obsessor. Só que nós esquecemos de avaliar que o obsessor sugere, ou não. Parafraseando a palavra de Eva para Deus, né, que a gente sabe que é a raça adâmica, enfim, a gente não vai aprofundar nesse estudo hoje, foi muito mais fácil dizer para Deus que, a serpente falou e eu não dei conta, do que falar assim, ela falou, de fato, mas eu ponderei, eu avaliei, e o melhor para a minha vida não era transgredir aquela lei. E várias vezes, eu diria várias vezes, sem nenhuma metáfora de palavras, isso acontece no nosso dia. Várias vezes as sugestões para a gente infringir regras, e aqui nós estamos falando de regras da matéria, regras morais, regras de relacionamento, regras. Algumas eu consinto, outras eu resisto. Por quê? Ainda a minha envergadura moral. Para algumas coisas eu já experimentei que é ruim, e eu não quero mais fazer para os outros. E o que eu não experimentei ainda eu arrisco. Como a criança na tomada, não põe a mão que você vai tomar choque, até o dia que ela toma choque, ela não põe a mão. Mas o que mais me preocupou nessa conversa, Emerson, Paulo, Mariana, quantas vezes eu sou a serpente. Isso me preocupa. Porque é cada um segundo suas obras. Isso me assusta, porque várias vezes nós somos a serpente do outro. Aquele que tem a possibilidade de apagar um incêndio e apaga ele com gasolina. E Jesus diz que bem-aventurados pacíficos, porque eles darão a terra. E aí eu fico achando estranho, por que eu vivo angustiado e perturbado? E não aplico na minha vida os ensinos de Jesus, né? Como você bem diz, Emerson, cada um entende de um jeito. Eu acho muito importante a gente pensar nisso na noite de hoje, todo mundo. Quantas vezes eu não sou a serpente. É isso aí, Emerson. Isso aí, Rodrigo. Até porque é fácil a gente parar e pensar assim, serpentes são os outros, né? Uhum. Vamos lá, Mariana, quero te ouvir agora também sobre essas interpretações. Eu tive um ponto de vista bem diferente aqui do Rodrigo. Gostei muito assim, de trazer a responsabilidade para nós, chamando a responsabilidade para nós, mas eu tive um outro ponto de vista com relação à serpente, com relação no sentido de adivinhação e no ponto que fala assim, não coma daquela árvore se vocês ainda não estão prontos, né? Que Deus avisa. Né? O fato de nós temos essa soberba, o ser humano tem a soberba muitas vezes de achar que sabe mais que Deus. Tanto nós trazendo assim os conselhos da serpente, né, de uma forma simbólica, trazendo as filosofias humanas tão equivocadas que muitas vezes nos afasta de Deus, negando muitas vezes até a sua própria existência. E aí muitas vezes o ser humano cai dentro dessa filosofia humana
equivocada, que são espalhadas aí ao mundo, ao rodo. Muitas vezes nos afastamos, nos perdemos, e aí muitas vezes nós pedimos depois, imploramos muitas vezes a intercessão de Deus, Moisés, como o povo fez, porque foram picados pela própria serpente, caindo em seus próprios erros, para depois retornar. Porque isso, na verdade, o que isso gera? Uma ilusão que nós temos, aquela ilusão de que nós podemos saber muito mais que Deus. Nós caímos nessa ilusão, uma ilusão de uma forma muito equivocada. Acreditando no imediatismo, da satisfação imediatismo, né, que é bem cair dentro do materialismo, uma satisfação imediata, de uma falsa justiça, e muitas vezes a gente se afasta de Deus sem entender quais são os procedimentos de suas leis, que as leis que são universais, que são nos ensinadas desde o tempo, desde antes de Moisés, desde os princípios, de uma justiça diferente, em que a gente realmente pense no irmão, sem julgar, sem condenar, sem nenhum tipo de julgamento, e que tem sido nos ensinado ao longo do tempo. E até hoje a gente não entende isso. Muitas vezes, pela própria arrogância humana, a gente acha que nós temos o conhecimento acima de Deus, muitas vezes. Muito bom, Mariana. Bem refletido aí em torno dessas questões que se relacionam aí à figura mitológica da serpente, mas que mito só tem a figura, porque é muito bem aplicável aí a cada um de nós. É nesse sentido que a Andressa está fazendo um comentário aqui também a respeito, aí, com base, né, naquilo que o nosso companheiro palestrante, tradutor do Novo Testamento, Haroldo Dutra Dias, fala sobre Adão e Eva, né, como estados psíquicos da humanidade, assim também como a serpente. Sem dúvida, quando nós tratamos do mito, gente, assim, vamos falar tipologia, né, os tipos são aplicáveis ao estado humano, né, então, esses padrões de comportamento que nós vimos aqui na passagem de Números, né, da angústia, da blasfêmia, do arrependimento, da busca de acolhimento, e depois, quando Deus se manifesta, as vozes espirituais superiores se manifestam para nos reconduzir nesse processo de cura, tudo isso tem a ver exatamente com nós, né, independente aqui da figura da polaridade feminina em Eva, da polaridade masculina em Adão, dessa figura que aparece lá no meio do Éden, meio que do nada, né, influenciando, e que durante aqui nosso estudo, trazendo a questão do livro dos Espíritos, nós já estamos vendo, está tratando sobre essa influência espiritual que se exerce sobre nós enquanto nós nos mantemos suscetíveis aos maus aconselhamentos, até que tenhamos império sobre nós mesmos, e aí eles deixam de nos obsediar, eles cansam de fazer isso, porque nos estruturamos adequadamente e já somos senhores de nós mesmos. É lógico que esse trajeto, olhando para o texto de Números, né, essa peregrinação do Monte Or, passando pelo Mar Vermelho, para alcançar a terra de Edom, né, essa peregrinação que é de cada um de nós, pelas várias existências e encarnações, no processo que todos nós temos que fazer, na busca desse nascer de novo, diz respeito, sim, a esses padrões psíquicos que nós temos que reeducar. Se tem algo que nós devemos nos preocupar, é isso, gente, com a reeducação da nossa vontade. Porque não somos nós, são os benfeitores espirituais que dizem assim, olha, poderia o homem vencer as suas imperfeições? Eles dizem sim, e por fracos esforços. É a vontade que lhes falta. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Isso é dolorido para a gente ouvir, mas é a realidade. Paulo, quero ouvir aqui você na sequência. Você fez uma referência aqui, né, para tratar sobre essa interpretação da serpente, aqui em Números também, relacionando a parábola do semeador. Gostaria que você trouxesse para a gente aqui também. Que é interessante, né? É uma maravilha toda vez que a gente revisita uma parábola, uma passagem, a gente tem um novo entendimento, uma nova visão. E cada um de vocês falando, comentário, o Rodrigo falando da serpente que nós somos, e a serpente gera serpentinhas que crescem e viram serpentes. Então, que serpentes seriam essas? A visão que nós temos da árvore, do fruto,
E eu falei da parábola do semeador, porque sempre nós falamos, né, na parábola do semeador, falamos do solo, da semente, da qualidade. E logo no começo né, e ele saiu a semear. Algumas sementes caíram no chão e vieram pássaros que comeram essa semente. E pouca gente fala do pássaro, que também tem o seu significado ali. Pássaro, assim como a serpente em determinados momentos, são os nossos medos, as nossas angústias, que nós criamos aqui dentro. E esse medo, angústia, orgulho, vaidade, tudo isso vai nos alimentando. E nós vamos alimentando. Então, a semente que nós deixamos cair, o pássaro vai lá e come. Então, é assim, às vezes nós temos uma boa semente. O nosso orgulho, nossa vaidade, né? Tudo isso que tem, o medo, o receio, tudo isso nos impede. Nos devora, como a semente nos devora. Essa analogia, sabe, tentar trazer um pouco disso dentro dessa reflexão, para que a gente supere isso. Então, sempre isso. A mensagem é muito bonita. A mensagem é linda quando nós procuramos ver dentro da mensagem o que ela está nos passando. Quando nós nos colocamos dentro disso. Como o Rodrigo disse, nós, às vezes, somos as serpentes. E nós, às vezes, somos esses pássaros que vão e devoram. Não deixa a semente ficar. Não deixa a semente diminuir. Somos nós mesmos. E esse é o pior que nós temos dentro de nós. Porque quando vem alguém plantar essa semente, a escolha é minha. Mas quando eu influencio no outro, a escolha é dele, mas eu influencio. Isso eu não posso. Não prejudiquei, mas tentei, isso já causou mal. Que eu vou ter que reparar. Mas Deus é tão bom que nos dá essas condições que a gente possa fazer essa reparação. Tudo que for. Não castiga de jeito e maneira, muito pelo contrário. Nos levanta nesse momento, nos dá força. Só que a gente precisa entender. Essa analogia, não sei se ficou claro aí, que eu gostaria de ter feito. Obrigado. Sim, Paulo. Essa serpente que habita em mim, né? Que habita em nós, que a gente deve dominá-la, né? Reeducá-la. Tem a ver com isso, porque, mais uma vez, eu posso ficar olhando para fora, né? E falar, então tem influências que se exercem sobre mim, então tá aí a causa, né? Não, tá aí um efeito, né? A causa permanece em nós, continua em nós, né? A angústia é nossa, aquele que se volta contra Deus, contra os profetas somos nós, né? E fazer esse caminho de retorno, de reconhecimento do seu erro. Mariano já fez essa reflexão aqui quando diz, na passagem de Números, né? Que quando vem a voz espiritual, e aqui a gente vai entrar na interpretação diretamente dessa parte final, tratando da terapêutica, que é bem isso, né? O que diz o texto de Números para a gente lá no capítulo 21, quando alcança o verso 8, que diz, e disse o Senhor a Moisés, né? Faze uma serpente, põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. O mordido, quer dizer, aquele que foi influenciado, aquele que entrou nesse ciclo vicioso que nós temos falado até agora, né? Ele vai olhar para essa serpente, além da Mariana ter comentado aqui algo, né, Mariana? Quer dizer, eu vou olhar para o caminho de desvio que eu tenho tomado, né? Reconhecer isso, falar, não tá legal, não tá bom, eu estou me prejudicando, eu estou prejudicando outras pessoas, tá na hora de mudar, né? E esse reconhecimento aqui vem no 7º verso, né? Quando se achega o povo a Moisés e fala, ó, havemos pecado por quanto temos falado contra o Senhor e contra ti, né? Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Claro que não eram serpentes externas, né, gente? Claro que não eram serpentes que estavam rastejando ali. E essa mordida é uma mordida que dói dentro da gente, né? Essa que é a realidade. E aqui nós vamos chamar, gente, pode ser surpreendente para muitos de nós, né? Mas nós vamos trazer o principal comentarista desse texto de Números para a gente na noite de hoje, está chegando aqui na reta final do nosso estudo, que é Jesus. Sim, Jesus vai comentar para a gente esse texto de Números, no capítulo 21, dos versos 4 a 9, tratando sobre o tema a serpente, e para isso eu vou trazer aqui uma referência adicional. Rodrigo, pode incluir para a gente Evangelho de João, capítulo 3, entre os versos 13 a 15. Mariana, faça a leitura de novo para a gente.
Ora, ninguém subiu ao céu senão desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ok. Muito bem, a leitura aqui da Mariana para a gente, para entender esse terceiro capítulo de João, dos versos 13 a 15. Tem um referencial que o Rodrigo apresentou ainda há pouco, né? Luiz Andressa comentando sobre a serpente de metal, né? É como o aviso de Jesus, vá e não peques mais, né? Veja que Jesus faz referência a isso, né? Quando vai tratar aqui, ó, se eu não li, não conheço o livro de Números, não vi a passagem, né? Não me foi apresentado esse evento, fico pensando assim, que conversa é essa aqui em João, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto. Que serpente é essa? Que deserto é esse? O que aconteceu lá, né? Volto a dizer, não adianta falar para o pessoal assim, não, no Novo Testamento basta, né? Aí eu chego na narrativa aqui, vou ver João falando isso nas palavras de Jesus e não tenho a mínima ideia do que está sendo tratado. Jesus está fazendo referência a Números, está trazendo para a gente esse evento em que Moisés ergue a serpente de metal, de bronze, sobre a haste no deserto. Quem é que Jesus está dizendo? Que tipo de comparação que Jesus está fazendo com a serpente de metal erguida que curava aqueles que olhavam para ela? Vamos lá. Jesus começa no verso 13 dizendo para a gente: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, fazendo referência a ele, Jesus, né? Ele que subiu ao céu e que dele desceu até nós, falando da hierarquia espiritual, do Espírito Jesus, né? Nosso governador, nosso guia, nosso modelo, representante maior do Pai entre a comunidade humana da Terra. E nessa condição, então, ele vai continuar ainda para nos dizer, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem. Já falamos aqui de faces distintas da serpente, né? Olhamos para o lado daquilo em que a nossa escolha nos faz mal, em que o conhecimento, né, sem Deus nos desperta a cobiça, nos coloca num posicionamento orgulhoso, e daí as más influências, em que influenciamos e somos influenciados, nos desviamos de Deus, nos angustiamos, nos rebelamos, todo esse processo que nós tão bem conhecemos. A terapêutica de cura pede para que nós olhemos para essa nossa condição, mais uma vez, identifique o meu caminho de desvio, mas eu não vou ficar sem referencial. Quando eu olho para essa serpente, ela é um símbolo lá no Antigo Testamento, nessa passagem de Números, a serpente sobre a haste daquele que seria erguido numa cruz. Jesus. Ele que está dizendo isso para a gente, né? Falando mais uma vez aqui, é necessário ser levantado o Filho do Homem, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, a fim de que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E é isso que se prescreve para aquele que tomou caminho de erro, se afastando de Deus e, portanto, espiritualmente permanece morto. Aqui é o nosso olhar fixo. Aquele que está na cruz. E olhando para essa cruz, nós vamos encontrar um referencial para todas as épocas, para todos os séculos, para os milênios afora, para entendermos o que realmente é o homem segundo Deus. Por isso que Jesus, não precisando, tomou a forma humana, veio até nós, habitando entre os homens, passando pela nossa experiência, para que nós víssemos
para que nós tocássemos, para que nós sentíssemos a verdade entre nós. E ao fazer isso, homem algum, desperto espiritualmente, desejará permanecer no caminho de desvio. Essa é a nossa terapêutica. Esse é o medicamento diário que nós precisamos tomar. Olhar para aquele que, erguido diante de nós, nos convida ao perdão de Deus. Perdoados, somos libertos. E libertos, caminhamos em segurança de que a nossa destinação, a única fatalidade que existe no universo, é o amor. E é disso que nós precisamos. Sobretudo é disso. Quero ouvir os companheiros. Primeiro, Mariana, que fez a leitura para a gente. Para simplificar, né, esse simbolismo da serpente, para finalizar, tanto olhar a serpente, né, no deserto, é como se fosse aquela caderneta, aquelas anotações do que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, para a gente não esquecer. E no caso de Jesus, aqui citado em João, é para a gente olhar para Jesus e também pensar, olha, o que ele fez de bom e o que a gente pode fazer para poder segui-lo, para a gente lembrar. Lógico que a gente vai carregar a caderneta, então a gente usa esses métodos, esse simbolismo, para a gente poder olhar, porque nós ainda somos visuais, por isso se usa símbolos, nós somos visuais, nós temos ainda a necessidade da visão. E que sirva de reflexão para essa noite, se nós não somos essa serpente, se nós não somos iludidos pela serpente, e o que nós podemos fazer para cair, né, para a gente não cairmos nessas tentações. Afinal de contas, nós oramos no Pai Nosso, né, nos livrai-nos da tentação, não deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse é o nosso que oramos no Pai Nosso. E fica a reflexão de hoje à noite, me despeço de todos os amigos aqui presentes e daquele que nos acompanha. Muito grato, Mariana, muito grato pela participação, pelos comentários, né, na noite de hoje. Gente, tema extremamente amplo, né, a gente entra numa passagem, pega um outro referencial, e o assunto vai se abrindo, a gente tem aqui também a questão de tempo, mas tudo que nós deixamos aqui, os nossos comentários são todos eles introdutórios ao tema, não temos a intenção de esgotar assunto, né, são introdutórios ao tema, e fica aí para que os interessados possam desdobrar também em outros assuntos e em novas referências. Rodrigo, quero te ouvir também. O que a gente conversou na noite de hoje não foi pouca coisa, né? Tudo que ainda dá para conversar, eu queria que a gente pensasse bastante no nosso posicionamento perante a vida. No convite que Deus nos faz desde a criação, para que a gente siga adiante independente das dificuldades e dos tropeços. E só sabe-se Deus há quanto tempo eu venho nessa tocada, há quantas encarnações ou há quantos milênios, rejeitando esse convite e achando sempre em quem pôr a culpa, seja na serpente, seja no outro, seja, enfim. E eu rogo mesmo, nas minhas orações, que a gente pare de rejeitar esse chamado, que a gente pare de ser aquela criança birrenta que a gente tanto conversa, né, Emerson? E que a gente possa aceitar esse convite que é divino e maravilhoso. E ele só precisa de 2 renúncias, ou uma que complete a outra. Renunciar ao orgulho e egoísmo. Chagas da humanidade, como Emmanuel nos traz, que nos faz sentir tudo isso que eu sinto e que vocês sentem. Mas que se a gente aceitar esse convite, parar de birra, parar de marra, a gente sofreria e se angustiaria menos. E não ouviríamos a serpente, porque estaríamos num outro canal, num canal direto com Deus. Gente, obrigado pelo carinho de todos, Paulo, Mariana, Emerson, pela paciência, e até segunda, se Deus quiser. Paulo, te ouvindo agora, palavras finais aí, já agradecendo pela tua presença e comentários. Falamos de espaço, dos frutos da serpente. E a serpente também ela tem um significado, porque nós só pensamos na serpente de forma negativa, ela tem um significado positivo. Né? Ela significa a sabedoria, a ascensão, a evolução espiritual, a renovação.
Tudo isso. Então, nós temos, sim, uma noite como escolher. Podemos, vamos continuar sendo serpente, mas de que forma que eu vou trabalhar? Dentro da ascensão, da renovação, levando. E quando nós falamos dessa renovação, dessa ascensão, de forma positiva, eu tenho essa escolha. Cristo nos dá essa escolha. Ele nos mostra esse momento. Ele vai nos ensinar. A passagem que a Mariana leu, nós já falamos sobre ela aqui, né? Que é a conversa de Jesus com Nicodemos, que pergunta como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe. Então, está falando do quê? Não só da reencarnação, é da renovação, da nova vida, das novas oportunidades, e tudo isso que vem. E nesse capítulo 3 de João, que nós estamos falando, versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é matéria, não está falando isso. Então nós precisamos entender de que forma que nós estamos enxergando esse Cristo. Em que olhar que eu estou olhando o Cristo. De que forma que eu estou vendo o Cristo. Nós temos condições de estar sempre assim. Porque a luta contra a serpente, sem colocar em prática os ensinamentos do Cristo, é uma luta em vão. E a opção é sempre nossa. Isso é gostoso de ver. A opção é nossa. E nós temos, sim, capacidade, condições de fazermos a bela opção, a melhor das opções, que é Cristo. Uma boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rodrigo. Emerson. Paz, Carlos Mestre, sempre presente. Muito bom, grato mais uma vez, Rodrigo, Mariana, Paulo, pela participação, amigos internautas, lembrando na página do NEP V de Jesus, este e os outros programas, estudos, convite sempre às segundas-feiras, 20 horas, dando sequência a essa nossa série Berço do Evangelho, relacionando aí Antigo, Novo Testamento, doutrina espírita para nossa edificação, para a construção de um novo entendimento à luz da revelação divina para a nossa libertação espiritual. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe na continuidade dessa semana. Até a próxima.